Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos verificar um pouco sobre o conteúdo do processo de redemocratização do Brasil, tá? Então, no vídeo anterior, que eu postei para vocês, havíamos finalizado falando do processo das diretas já no Brasil novamente, né? Que é quando acontece novamente eleições no país, tá? Depois de 21 anos de ditadura militar no país, novamente a população tem uma expectativa muito grande do retorno às eleições diretas. Né? A gente sabe que isso não ocorreu, a emenda Dante de Oliveira, que é a emenda que estava no Congresso para ser votada, ela não consegue atingir os votos necessários para que ela seja aprovada. Então, no Brasil, os brasileiros são frustrados por essa situação e as eleições diretas ainda não ocorrem, tá? Porém, nós vamos perceber agora, nesse conteúdo que vocês irão ver, do processo de redemocratização que começa em 1985, eu vou falar um pouco para vocês da volta das eleições, tá? Que depois do processo da campanha das diretas já ter fracassado, mas como vai suceder, então, a política no Brasil a partir de então. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Da aula, um minuto. Então, nós temos agora o chamado processo de redemocratização do Brasil, tá? Que é um período que vai de 1985 até os dias atuais. Nessa aula que eu preparei para vocês aqui, ela começa falando um pouquinho do Tancredo Neves e vai até o governo do Lula, tá bom? Um pouquinho da Dilma, alguns aspectos assim, mas especialmente começando por esse início do processo de redemocratização do Brasil. Tem esse nome redemocratização, porque novamente a expectativa da volta da democracia ao país depois de 21 anos de regime militar. Aqui na tela, vocês podem observar que nós temos dois presidentes no Brasil, é o governo do José Sarney. Eu coloquei para vocês perceberem que o Tancredo Neves, né, que foi, na verdade, pela eleição indireta que se fez no Congresso pós-regime militar, na expectativa das eleições não houve, mas houve um processo eleitoral de forma indireta no Congresso, né? E a gente tem a vitória do Tancredo Neves. Por questões de saúde, ele não consegue tomar posse, né? Ele vem a falecer no dia 21 de abril, né? Fica assim um vazio novamente, porque a expectativa que se depositava em cima do Tancredo Neves era muito grande, né? O Brasil, na verdade, via nele uma expectativa de mudança muito grande, é uma comoção muito grande a partir do seu falecimento. Em contrapartida, o vice dele, José Sarney, não tinha essa mesma condição, vamos dizer assim, né? Os brasileiros não depositavam tanta expectativa e também nem muita confiança, vamos dizer, em cima do José Sarney, até porque ele era membro do partido da Arena, né? Vamos dizer que a Arena, quem seria o partido da Arena? É o partido do antigo regime militar, da situação, né, da Arena, da Aliança Renovadora Nacional. Então, ele já entra para o governo com essa classificação. Então, qual que eram os pontos principais? Eu vou procurar nesse vídeo falar os pontos principais de cada presidente, tá? Tentar ser mais objetivo possível. E as características fundamentais. O governo do José Sarney, do José Sarney, que é de 85 a 90, as características principais estão aí, ó, introduzir a democracia, né? Então, a confiança que pelo menos ele conduzisse o processo democrático, que não, por exemplo, que não houvesse novamente o retorno do militarismo no país, né? Ele tinha um grande problema nas mãos também, que era a recuperação da economia. Vocês já viram no vídeo anterior, o falso milagre econômico que se depositou no governo dos militares, né, que deixou uma dívida muito grande no país, então era um problema que ele tinha para resolver, e o controle da hiperinflação, né, a alta generalizada nos preços, não acompanhava o salário de maneira nenhuma, e uma desigualdade social muito grande no país.
A década, gente, conhecida assim, os vestibulares costumam pedir um pouco algumas questões relacionadas à década de 1980. Ela tem uma conotação bem interessante, que ela é chamada de década perdida. Porque parece que ficou uma situação de muita insatisfação popular, de muita rebeldia, né? Aí nas imagens vocês podem estar vendo um movimento jovem por meio das bandas de rock no país, o movimento punk, né? Então, a rebeldia da periferia também neste contexto, uma crise econômica muito grande que se instalava, a desigualdade social. Então, o país é marcado por uma grande insatisfação generalizada. Aqui, galera, vocês podem perceber o seguinte, tá? Tem uma imagem aqui que retrata, por exemplo, algumas características do governo do José Sarney diante dos seus planos econômicos. O governo do Sarney, gente, ele é bastante interessante, ele é, na verdade, é o que apresenta maiores características, porque ele é muito complexo do ponto de vista econômico, né? Ele lança vários planos econômicos no Brasil, numa tentativa de reequilíbrio das contas, né, de uma desigualdade social que se instalava no país, mas especialmente no controle da inflação, que era muito alta. Né? O primeiro plano econômico que ele lança é o plano cruzado, né? Então ele vai transformar ali uma nova moeda, né? O cruzado, troca o cruzeiro pelo cruzado. Então a gente já teve essa moeda aí, conter a hiperinflação e congelamento dos preços. Aí uma característica bem marcante nesse governo do Sarney é os preços, galera. Era, por exemplo, assim, uma hiperinflação, a inflação era tão alta no país que se, por exemplo, você fosse ao supermercado de manhã comprar alguma mercadoria, ela podia custar um preço de manhã e no final da tarde ela já está com preço superfaturado, né? Um preço muito alto. Então há um descontrole muito grande dos preços. Isso aí vai ser um grande problema, onde vai começar um desabastecimento nos supermercados, porque o José Sarney ele vai fazer a ideia de congelar os preços para que não ocorresse mais esse aumento abusivo, né? E aí, em contrapartida, o que os industriais vão fazer? Vão retirar os, as mercadorias dos supermercados, né, e começa um desabastecimento no país. De que forma ele faria isso? Né? A ideia do Sarney era a seguinte: ele fazendo o congelamento dos preços, quem controlaria isso? Segundo ele, a própria população. Então, veja ali que tem em cima um cartaz, um botão ali, eu sou o fiscal do Sarney. Quem seriam os fiscais do Sarney? A própria população, né? Especialmente as mulheres, donas de casa, que iam mais ao supermercado. Então, assim, elas faziam esse controle, se realmente os preços estavam congelados, se não estavam aumentando, e havia denúncias, né, dos estabelecimentos se não estivessem cumprindo essas regras. Os estabelecimentos eram fechados, né, neste momento, quando havia essa constatação do aumento dos preços. Então, é um descontrole muito grande, né? O Sarney não consegue, na verdade, a inflação ela só aumenta. Aí, e o gatilho salarial? O que seria o gatilho salarial? O gatilho salarial seria, na ideia do Sarney, toda vez que a inflação chegasse, por exemplo, a 20%, o salário também aumentaria em 20%, o salário mínimo, né? E isso, claro que não deu certo, né? Há um arroxo salarial muito grande no país, quando o salário não pode ser reajustado devido acima da meta da inflação. Então, o plano cruzado é um fracasso total. Ele vai fazer em 1989 o plano verão, tá? O plano verão ele vai trocar novamente a moeda do cruzado para o cruzado novo. E uma característica bem importante desse governo, desse plano econômico é a decretação da moratória. Que seria isso? A decretação da moratória seria deixa eu só tirar aqui, gente. Seria uma suspensão do pagamento da dívida externa, não o pagamento da dívida, mas dos juros, né, que o Brasil tinha, né, tinha, na verdade, com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, a dívida externa, então ele decretava moratório nesse momento, na impossibilidade de fazer o pagamento da dívida, né, dos juros da dívida, no caso, tá? Uma característica muito importante, gente, no governo do Sarney, eu acredito que seja até a mais, assim, mais marcante, vamos dizer, que é a Constituição Federal de 1988. É a Constituição que a gente utiliza até hoje, tá? É chamada de Constituição Cidadã, é a que nós estamos vivenciando
atualmente, né, com várias emendas, é claro, com várias modificações, mas o texto é o de 1988. Ela, do ponto de vista democrático, ela pode sim ser considerada cidadã, porque ela vai alcançar ou no seu texto, né, algumas características que vai atender alguns movimentos sociais no Brasil. A gente vai ter a demarcação das terras indígenas e quilombolas, e uma característica importante dela, várias, né, mas dentre algumas são essas aí, ó, o racismo torna-se um crime inafiançável, né, o voto para maiores de 18 anos, o voto de 16 anos continua sendo facultativo, né? E o voto para analfabetos. A gente sabe que a Constituição anterior a essa, que é aquela do regime militar ainda, ela ainda não vai prever o voto para analfabetos, né? Então é uma conquista, sim, né, dentro da Constituição federal neste momento. Olha só, gente, com o término do governo do José Sarney, a gente vai ter uma característica bem importante nesse período no Brasil, que são as eleições de 1989. As eleições de 1989, ela é um marco, assim. Ó, só para vocês perceberem, além delas serem diretas do ponto de vista democrático, isso é muito importante, pela primeira vez agora, depois do regime militar, você sabe que o Sarney entrou pela forma indireta, novamente o povo poderia ir às urnas, né, votar de forma direta, por isso chamada de eleições diretas. Uma característica importante, gente, acreditem, tinham 21 candidatos concorrendo à eleição nesse momento, que reflete a própria crise política, né, que se instaurava, assim, cada um com a sua ideologia, né, com as suas metas, seus partidos que voltaram novamente defendendo o seu ponto de vista, mas a gente tem como dois fortes concorrentes ali, o Lula, né, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e o Fernando Collor de Mello. O Lula tem aí uma proposta mais popular, enquanto que o Fernando Collor uma proposta mais neoliberal. Que seria essa proposta mais neoliberal, gente? Uma situação de privatização, por exemplo, numa iniciativa privada, né? Ele dizia, uma fala do Collor era o seguinte, que os carros brasileiros mais pareciam uma carroça, né? Então, de tão inferiores se comparado a outros de outros países. Então, ele tinha essa visão muito de privatizar as estatais. Do que são estatais, né? São empresas do Estado, né? Uma ideia de Estado mínimo já ia começar a acontecer. Mas o que coloca o Collor como sendo um governante aí ele é do partido do PRN, tá? Do Partido da Reconstrução Nacional. Uma característica importante do Collor, ele se chegava como, no slogan dele, como caçador de marajás. O que seria Marajá? Segundo ele ia fazer uma varredura, né? Ele ia prender todos aqueles funcionários fantasmas que estavam lá, principalmente no Congresso, que não trabalhavam, né? Fantasmas. Então, ele se intitulava o caçador de marajás. E esse apelo da imagem que eu coloco, gente, porque ele se utilizou muito da imagem, tá? Ele era um político bastante jovem, né, na época. Então, há relatos, se a gente percebe, se vocês assistirem vídeos na internet, alguma coisa assim nesse sentido, de mulheres, por exemplo, de pessoas que diziam que iam votar nele porque ele era um político bonito, né, que ele inspirava uma confiança, que ele ia fazer um Brasil novo. Então, o visual, o aspecto da imagem dele foi bastante benéfico para ele. Ele se utilizou muito bem dessa imagem, né, para ir conquistando a população. Outra marca do governo dele, segundo ele, seria o combate à corrupção, e ele contou, na verdade, como a gente já sabe, que a imprensa tem muito importante papel nesse momento, com o apoio da imprensa, né? O Lula já chegava com uma proposta, assim, mais popular, né? O Collor com uma proposta mais neoliberal, e aí a gente percebe, só um minutinho. Aqui. O Collor vai vencer as eleições, então, o Lula vai ser derrotado, e a gente vai ver algumas características do governo do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello, gente, conforme eu falei para vocês, ele vai fazer o início das privatizações no Brasil, né? Não será ele que vai fazer, na verdade, ele vai iniciar o processo de privatização, o processo neoliberal. Ele vai se consagrar mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Porém, ele que vai lançar a ideia das privatizações. Aí ele vai lançar o Plano Collor.
O plano Collor vai ter novamente a retomada do cruzeiro, novamente a moeda vai voltar a ser o cruzeiro, ele vai fazer o congelamento dos preços e salários. O que ele fazia o congelamento dos preços e salários, gente, mas principalmente o desestímulo ao consumo. Ele dizia que para conter essa inflação, para que as pessoas tivessem uma situação de controle econômico, assim, as pessoas deveriam comprar menos, né? Parar de comprar tanto, parar de consumir tanto, então poderiam, na verdade, se reerguer ou ter uma situação mais tranquila. O que ele vai fazer, gente? O plano Collor, uma característica muito importante que é lembrada até hoje era o bloqueio do dinheiro. Por meio da sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, ele vai ter no plano dele a ideia do confisco das contas correntes e poupanças dos brasileiros nessa época, né? Então, o que ele fez, gente? Ele confiscou dinheiro da população e com a promessa que devolveria em parcelado depois de 18 meses, né? Esse dinheiro. Então, ele vai causar uma crise muito grande no país, pessoas, na verdade, que acordaram, na verdade, pobres, com todo o dinheiro sendo tirado da poupança, ou até mesmo da conta corrente das pessoas, né? Isso vai gerar para que ele falava isso? Ele falava que em 18 meses, né, ele teria ali para regular as finanças do país, ele precisava desse dinheiro. Então, gente, uma característica muito interessante é que neste momento o índice de suicídios no Brasil é muito alto. As pessoas, na verdade, que tinham ali juntado, né, poupado dinheiro por muitos anos, se viu na pobreza. Né? Então, pessoas que morreram já até hoje nunca mais conseguiram receber, né, ser ressarcido desse momento ali muito trágico da história brasileira, né? Outra questão importante, ele vai perder o estímulo das indústrias, começam a sair do país. Ora, por que as indústrias vão produzir tanto se as pessoas estão desempregadas, sem dinheiro? Então, não fez o menor sentido, né? O desemprego é muito grande, o índice de suicídio, eu já falei, e o aumento da crise econômica é muito grande, tá? Gente, para piorar essa situação, ele vai ser acusado de corrupção, tá? O próprio irmão dele, o Pedro Collor de Mello, vai fazer uma forte denúncia de que ele teria feito desvio para a campanha dele para a eleição, desvio de verba, né, de caixa 2, nesse sentido, e em 1992 vai descobrir o esquema PC Faria, tá? O esquema PC Farias, na verdade, ali, é um esquema de lavagem de dinheiro, né? O Paulo César Farias, que era o tesoureiro da campanha dele, que vai fazer que vai ser denunciado, né? Que houve essa denúncia, né, de lavagem de dinheiro, né, pelo próprio irmão dele. Então, isso vai ser uma questão muito importante nesse momento, porque o Collor, num certo ufanismo, o que é ufanismo, né? Quando você vai tentar fazer uma situação de apelo muito grande ao nacionalismo, ao apoio das pessoas. Porém, gente, ele vai ter uma situação vai ter um efeito muito contrário. Ele pede que as pessoas saiam às ruas de verde e amarelo, que façam apoio ao presidente, né, para que ele se mantenha no poder. Mas o efeito é o contrário. As pessoas saem às ruas, né, pedindo a saída dele. É o chamado Fora Collor, no movimento dos caras pintadas, né? Então, as brasileiras, na verdade, se vestiram de preto, pintaram os rostos, né, na maioria de verde e amarelo, como uma crítica, né, e como uma manifestação contrária ao seu governo. O presidente Fernando Collor, ele vai ser o primeiro presidente, então, a sair pelo processo de impeachment. O que é o processo de impeachment? Né? Vai instaurar-se no Brasil a CPI da corrupção, né? O Congresso vai instaurar em 1992 a CPI, o Congresso vai aprovar e vai ser votado, tá? Então, o processo passa por 444 votos a favor e 38 contra, e a gente vai ter, então, ali o Collor, como uma habilidade política, antes dele ser tirado do governo, ele mesmo vai renunciar, né? A gente sabe que o Fernando Collor de Mello, ele está novamente aí no cenário da política no Brasil, mas isso é outra história, tá? Esse contexto de 1992 é muito importante, principalmente esse movimento dos caras pintadas. Vou passar para vocês só um trechinho de um vídeo, onde tem
esse movimento, tá? Que é dos jovens, que eu acho bem importante pensar esse movimento. Galera, dando continuidade, então, agora o governo do Itamar Franco. O Itamar Franco é o vice do Collor, né? A gente acabou de ver que o Collor vai sofrer o processo de impeachment, né, de impedimento de continuidade no governo federal. Nós teremos aqui, então, de 92, um curto mandato, ele vai só terminar o governo, né? De 92 a 94. Eu coloquei algumas características que eu acho que é bem importante dentro do governo do Itamar Franco, que no Brasil, em 1993, foi feito um plebiscito, né? Um plebiscito é quando organiza-se uma ideia de consulta ao povo em determinada situação, né, que quer pensar o Brasil. E foi pensado nessa forma quais seriam as formas de governo, né? Se o Brasil seria presidencialista, seria governado por presidente, se seria parlamentarista, se seria o Congresso, na figura de um primeiro-ministro, por exemplo, governaria, e até mesmo nesse momento se o Brasil voltaria a ser uma monarquia, né? Através dos descendentes aí da família real. Então, a gente sabe que venceu ali a forma de governo presidencialismo no Brasil, por meio de eleições diretas, né? Outra característica importante do governo Itamar Franco é o incentivo à indústria brasileira, um certo nacionalismo, até para desconstruir um pouco a ideia do neoliberalismo, do antecessor dele, né? E uma característica do governo dele que vai ser uma comoção meio excêntrica, assim, que é a volta da fabricação do Fusca, né? Por mais que o Fusca não é um produto brasileiro, vamos dizer assim, mas ele ser fabricado aqui no Brasil, né, ele vai gerar uma certa, a ideia dele, na verdade, meio política, né, gente, de um nacionalismo, né, de uma valorização ali do capital nacional, né, ele vai, uma característica bem interessante, gente, que eu gostaria, essa acho que é a mais importante do governo Itamar Franco, é a nomeação do Fernando Henrique Cardoso, tá? O Fernando Henrique Cardoso vai ser o ministro da Fazenda do governo do Itamar Franco. E é aqui, neste momento, em 1994, que vai acontecer a criação do real, que está até hoje, né, a nossa moeda, o real, tá? E esse plano, na verdade, é que vai dar grande possibilidade para a ascensão do Fernando Henrique Cardoso,
né? Então, o Fernando Henrique Cardoso vai governar o Brasil de 95 a 2002, perceba que vai ser o presidente que vai ser reeleito, né? Ele vai governar por 2 mandatos, primeiro presidente ali, depois de todo esse processo, e ele vai ser o presidente neoliberal, vamos dizer assim. Esse será o presidente das privatizações, né? Ele vai privatizar mais de 100 empresas estatais, por exemplo, alguns exemplos como a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, né, apenas, e as telefonias, telefonia móvel, a própria internet, né? Então, ele vai ter essa característica no governo dele. Uma característica importante também é o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. O que era isso, gente? Ele incentivava, na verdade, no governo dele, que as pessoas pedissem demissão. Aí pagaria-se uma certa indenização, né? E as pessoas que se recusassem, estou falando isso na característica dos funcionários, gente, principalmente a funcionários antigos do governo. Era uma forma, na verdade, ele reduzir os salários. Né? Então, se a pessoa não optasse por esse programa do PDV, de demissão voluntária, ele ficaria ali, né, empregado, só que daí teria que se submeter, às vezes, a salários baixos, a uma certa condição ali imposta pelo governo, né? Então, nesse momento, há várias demissões em massa, ele vai fazer novamente concursos públicos, porque, gente, é mais vantajoso para o governo pagar funcionários que estão entrando, né, que funcionários que estão há muito tempo, até porque o funcionário mais novo que está entrando, ele pode pagar menos, né, ainda não tem uma carreira formalizada, então os salários são menores, então esse programa PDV foi criado no governo dele. Uma crise agrária muito grande, né, a gente sabe que este momento ali, o MST é muito forte, o Movimento Sem Terras, ele tem o Fernando Henrique Cardoso, ele é um sociólogo, né, então ele tem uma proposta muito grande de transformação social, mas ele não consegue atingir, fazer a tal reforma agrária, né, a distribuição das terras no Brasil, e vai ter um episódio bem marcante no governo dele, que é o massacre do Eldorado do Carajás, né, conhecido como Eldorado do Carajás, no Pará. E o que acontece ali? Nesse momento, nesse massacre, vão morrer em torno de 19 pessoas, né, 19 sem terras, a mando de latifundiários, a mando de fazendeiros. Então, é um episódio muito marcante no governo dele, muito trágico, né, que vai comprometer, de certa forma, a imagem do governo também. Um outro episódio, dentro do governo dele, em 1997, ele vai criar uma emenda constitucional, olha só, a emenda que dá direito à reeleição do cargo executivo. Então, a gente sabe que ele tem uma perspectiva ali, o governo dele está bombando, vamos dizer assim, o plano real ali está, R$ 1, por exemplo, está equiparando o seu dólar, né, o Brasil está vivendo uma euforia econômica também, então, ele vai se manter no poder através disso, mas principalmente por essa emenda de 1997 que ele faz, que garante uma reeleição para o executivo. Então, ele tem aqui o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que é as características ali que marcam a criação do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele não tem essa característica, gente, que tem hoje, tá? Não dava vaga ainda o Enem, por exemplo, na universidade, era apenas avaliar o ensino médio, né? Algumas universidades se utilizavam dele, de notas, para redução de mensalidade, alguma coisa, mas ele não tinha essa mesma perspectiva que tem hoje. Em 2001, o Brasil vai passar por uma crise energética muito grande, que é o chamado apagão no governo dele, né? Isso vai mostrar o quê? Isso vai mostrar, é evidente, uma crise energética que passava o Brasil. Então, ele vai começar a sofrer uma crise muito grande, né? Uma crítica ao plano real, o dólar começa a ser uma desvalorização também muito grande, uma denúncias também de corrupção. A base aliada dele, aquela mesma base, gente, que acabou de ser aprovada lá em 97, que eu falei para vocês, por exemplo, para a emenda constitucional lá, para dar direito à reeleição, essa emenda é acusada de ter vendido, de ter feito a corrupção para aprovação dessa emenda, né? Então, o governo dele começa a ficar bastante desgastado também, né? E aí, onde que a gente vai ter na campanha de 2002 agora o Lula, né? O Lula sempre, nesse segundo mandato também, há uma tentativa do Lula de se candidatar, ele vai perder novamente para o Fernando Henrique Cardoso, porém, agora, em 2002, ele vai vencer fácil, vamos dizer assim, já no primeiro turno, o Lula consegue chegar ao poder, a gente sabe também que ele ficou por 2 anos, né, por 2 mandatos, perdão,
né, ele vai governar de 2003 a 2010, também faz uma continuidade do neoliberalismo, ele começa a entender também que ele tem que fazer aquela ideia também, ele tem uma visão muito populista, né, mas ele teve que se adequar também à situação, até para poder dar uma certa governabilidade. Ele é conhecido pelo presidente dos programas sociais, né, pela criação do Bolsa Família, do ProUni, né, que é o programa Universidade para Todos, o programa Fome Zero, o Bolsa Família, né, que está aí até hoje, o governo atual tentando dar uma reconfiguração, mas ele é do governo do Lula, né, e o que é interessante no governo dele é uma facilidade de créditos bancários à população. A gente sabe que as pessoas saíram da situação de classe pobre para uma classe média, né, devido a um excesso de consumo, né, há muitos estudiosos que dizem também que essa facilidade de crédito vai comprometer lá na frente que as pessoas vão se endividar também, né, mas a gente não está aqui para discutir isso, tá, são só características. O Brasil consegue chegar ao aumento de 41% do PIB, né? O Brasil vai se tornar o oitavo país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, também na oitava posição ali. E ele, em 2010, ele termina o mandato dele com 80% da aprovação, que isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu na história do país, um governante com tamanha aprovação no final do mandato. E, né, ele vai conseguir fazer uma sucessora, né, que é a ministra do governo dele, a Dilma Rousseff. A gente sabe também que ela vai ficar por 2 mandatos, quase não termina o segundo, porque sofre processo de impeachment. Também a Dilma, ela vai promover uma continuidade do desenvolvimento econômico no país, com medidas mais distributivas, vai fazer bastante aliança partidária, né? Porém, esse esgotamento econômico ele vai começar a acontecer, né? Uma desvalorização maior ainda do real, né? Ela vai sofrer várias denúncias, esse modelo econômico dela vai, na verdade, comprometer, né? Uma manifestação contra o governo. Em 2013, a gente tem a chamada Jornada de Junho, que é um movimento, uma manifestações muito grande no país que começa a acontecer, né, contra o governo dela, né, mas ainda em 2014 ela consegue ainda se reeleger, né, numa campanha contra o Aécio Neves. A outra característica, mas ela não consegue ter a mesma governabilidade, né, principalmente por ela ser acusada ali das chamadas pedaladas fiscais, né, não ter atingido dentro dos índices fiscais, né, de ter ultrapassado, né, de ter os gastos, assim, então ela é acusada de improbidade administrativa, vamos dizer assim, então ela sofre também o processo de impeachment, né, ela é retirada do governo, e em 2016 a gente tem o governo do Michel Temer. Gente, então é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês falem comigo. Tentei ser o mais breve possível, que o assunto é bem extenso, tá? Obrigada.